Seção 4.2. Testes de QoS e segurança em tráfego de rede. Diálogo aberto. Caro aluno, seja bem-vindo a mais uma aula do nosso curso. Falta pouco para que nosso projeto cumpra todos os passos necessários à entrega do produto. Você já entendeu que a implantação de uma rede não se faz pelo mero cumprimento desordenado de ações, mas por meio de um processo organizado e disciplinado, que conta com técnicas e com práticas consagradas para que seja levado a bom termo. Na condição em que se encontra nosso processo, é necessário que voltemos a abordar algumas questões técnicas relacionadas a redes de computadores, antes de avaliarmos e darmos por encerrado o trabalho. Depois que abordarmos políticas de QoS, firewall, listas de acesso e ferramenta de simulação de redes nesta sessão, poderemos então finalizar o trabalho em nossa última aula. Continuamos a acompanhar Pedro e Fernando na retomada do projeto de rede encomendado pelo Sr. Hess para sua filial de distribuidora de bebidas. A primeira etapa da continuidade do trabalho incluiu a elaboração da documentação do projeto de rede, que continha resumo, objetivos, escopo e cronograma de implementação do projeto. No entanto, o cliente quer mais. Ele sabe que está quase tudo pronto para a efetiva implantação da rede, mas ainda não se convenceu de que ela de fato funcionará. Assim como a maioria das pessoas que investem dinheiro em um projeto, ele quer ver para crer. Assumindo o lugar da dupla Pedro e Fernando, você deverá simular o funcionamento da rede, com todos os seus equipamentos e recursos, em uma ferramenta que lhe seja mais familiar. Nossa sugestão é que utilize a Packet Tracer, da Cisco. O resultado desta tarefa é a simulação da rede que está prestes a ser implantada na distribuidora do Sr. Klaus, com base no projeto físico desenvolvido. Este procedimento torna-se possível por meio da inclusão de todos os equipamentos da rede na ferramenta de simulação, o que inclui switches, roteadores, estações, impressoras, entre outros, e as conexões entre eles. Em outras palavras, você deverá reproduzir o projeto físico da rede e realizar a simulação. Para que a resolução deste trabalho lhe seja viável, abordaremos nesta sessão políticas de QoS, um pouco sobre segurança de redes e, naturalmente, um simulador de redes. Boa aula! Não pode faltar. Um projeto não tem garantia de ser bem-sucedido apenas se contar com a quantidade suficiente de insumos, for bem gerenciado e obedecer à metodologia. Para que o êxito do trabalho seja pleno, é preciso também que a equipe tenha autoridade técnica, domínio dos recursos aplicáveis ao produto e esteja tecnologicamente atualizada. Antes que um projeto seja entregue, é necessário que sejam estabelecidos parâmetros de funcionamento do produto a ser gerado. Este é o motivo pelo qual esta sessão, a partir de agora, se ocupa em abordar políticas de QoS, firewall, class maps, access lists e simuladores de rede. Sigamos adiante. Introdução a políticas de QoS, latências de TER, throughput e perda de pacotes. A análise de requisitos relacionados ao tráfego de rede não se resume à identificação de fluxos, à medição da carga para fluxos e à caracterização do comportamento do tráfego. Como responsável pelo funcionamento uniforme da rede, você também deverá caracterizar os requisitos de QoS, Quality of Service ou qualidade de serviço, para aplicativos. Assimile. As redes devem fornecer serviços seguros, previsíveis, mensuráveis e, sempre que possível, garantidos. A qualidade de serviço, QoS, é obtida pelo gerenciamento dos parâmetros de latência, variação de latência JITTR, largura de banda e perda de pacotes em uma rede. Assim, QoS é o conjunto de técnicas para gerenciar recursos de rede. Para que este conceito e suas implicações fiquem mais claros, é necessário que abordemos um pouco do conteúdo de redes de computadores. Uma sequência de pacotes desde a origem até seu destino é chamada fluxo. Em uma rede orientada a conexões, todos os pacotes que pertencem a um fluxo seguem a mesma rota. As necessidades de cada fluxo podem ser caracterizadas por 4 parâmetros: retardo, flutuação, largura de banda e confiabilidade. Juntos, estes parâmetros definem a QoS. Antes de prosseguirmos, convém registrar que a literatura nos apresenta mais do que um nome para estes parâmetros. O retardo também pode ser identificado com latência ou delay.
o jitter é com frequência mencionado como variação de latência ou flutuação. Já o throughput pode ser identificado como taxa de transferência. Por fim, a perda de pacotes recebe o mesmo tratamento que confiabilidade. Isto posto, devemos caracterizar brevemente cada um dos termos. Retardo, latência. Este parâmetro relaciona-se com a medida de tempo entre o envio de um pacote e a chegada ao seu destino. Flutuação jitter. Trata-se da variação em certa unidade de tempo na latência. Largura da banda. Taxa de transferência e largura de banda são frequentemente usadas para indicar a mesma coisa. É o que faremos nesta sessão. Ensinam Peterson e Davy que a largura da banda é dada pelo número de bits que podem ser transmitidos pela rede em certo período. Confiabilidade, perda de pacotes. Em uma transmissão pode haver perda de pacote de dados. Quanto menor essa perda, maior será a confiabilidade da transmissão. Ao projetar uma rede, você deverá considerar as demandas de cada aplicação em relação aos parâmetros de qualidade do serviço. Ensina Tannenbaum que aplicações de e-mail, transferência de arquivos, acesso ao web e login remoto são bastante sensíveis a eventuais perdas de pacotes. Nenhum bit pode ser entregue incorretamente. Já as 4 últimas aplicações, todas relacionadas a áudio ou vídeo, são mais tolerantes a erros de entrega de pacotes. As aplicações de transferência de arquivos, incluindo correio eletrônico e vídeo, são pouco sensíveis ao retardo na entrega. Já aplicações interativas como navegação na web e login remoto, são menos tolerantes ao retardo. Considerando a sensibilidade ao jitter, as aplicações de correio eletrônico, transferência de arquivos e acesso ao web, não serão seriamente afetadas pela chegada de pacotes com intervalos de tempo irregulares entre eles. O login remoto é um pouco mais sensível a essa variação, pois os caracteres aparecerão na tela em pequenas rajadas se a conexão sofrer muita variação. Reflita. Você consegue avaliar como seria a experiência de áudio e vídeo em uma rede com jitter elevado? Se alguém estiver assistindo a um vídeo transmitido pela rede e a variação no atraso estiver entre 1 e 2 segundos, por exemplo, como a imagem chegará até ele? Por fim, a necessidade de largura de banda varia de um aplicativo para outro. O login remoto e o uso de e-mail, via de regra, não necessitam de altas taxas de transmissão, ao contrário do que acontece com aplicações que incluem vídeo. Exemplificando. Como a qualidade do serviço se efetiva na prática? A Cisco, empresa mundial de soluções de conectividade, desenvolveu uma aplicação chamada NAR, Network Based Application Recognition ou reconhecimento de aplicativos baseado em rede. Esta ferramenta fornece uma classificação inteligente para infraestruturas de rede. Trata-se de um mecanismo de classificação que pode reconhecer uma grande variedade de aplicações, incluindo as baseadas na web e as aplicações cliente-servidor. Depois que o aplicativo é reconhecido, a rede pode invocar serviços específicos para aquela aplicação particular. A NAR trabalha com recursos de qualidade de serviço, QoS, para ajudar a garantir que a largura de banda da rede seja utilizada de forma ótima para cumprir os objetivos da empresa. Esses recursos incluem a capacidade de garantir largura de banda para aplicativos críticos, limitar a largura de banda para outras aplicações, descartar pacotes seletivos para evitar congestionamento e marcar pacotes adequadamente para que a rede possa fornecer QoS de ponta a ponta. Por exemplo, os representantes de atendimento ao cliente exigem uma resposta rápida quando solicitam o status de pedido no Data Warehouse corporativo hospedado em um servidor de banco de dados Oracle. Infelizmente, se outros na rede estiverem usando aplicativos que demandem grande largura de banda, a transação SQL para o banco de dados Oracle poderá ser atrasada. A NAR aborda este problema classificando adequadamente as aplicações. Em seguida, resguarda a largura de banda para as consultas SQL, enquanto simultaneamente monitora as outras aplicações. Ao projetar uma rede, você poderá usar alguns recursos para alcançar uma boa qualidade de serviço, incluindo superdimensionamento. Que tal dimensionar os equipamentos de rede, switches, por exemplo, e a largura da banda com capacidades maiores? Haverá tanta capacidade disponível que a maioria das demandas, se não a totalidade, poderá ser atendida sem problemas.
Será natural que, ao adotar essa solução, você deverá antes convencer o patrocinador do projeto que o benefício compensa o custo. Armazenamento em buffers. Esta solução é bem-vinda sempre que houver execução de áudio e ou vídeo por demanda na rede. Antes de serem entregues, os fluxos, sequência de pacotes, podem ser armazenados no lado receptor. A consequência será o aumento da latência. Por outro lado, no entanto, este recurso reduzirá o jitter, o que é sempre útil no caso de áudio e vídeo, conforme comentamos. Pesquise mais. Outra técnica já utilizada para alcançar um bom nível de QoS é o algoritmo do balde furado. Feitas as considerações sobre qualidade de serviço, trataremos brevemente na sequência de segurança de redes. Introdução à segurança de redes. Firewall como forma de revermos certos requisitos técnicos que qualquer projeto de redes deve abordar, cabe tratarmos brevemente de segurança de redes, destacando a utilização de firewalls. Vale destacar, no entanto, que o projeto de redes deverá abordar globalmente a questão da segurança e a utilização de firewall, que compõem apenas um item desta abordagem. Ações relacionadas a auditorias, controle de acesso físico ao servidor e a política de autenticações na rede, para citar alguns exemplos, são também componentes importantes relacionados à segurança. De acordo com Oppenheimer, um firewall é um dispositivo que estabelece políticas de segurança na fronteira entre duas ou mais redes. Ele pode ser um roteador com uma lista de controle de acesso, ACL, ou Access Control List, um dispositivo de hardware dedicado ou um software rodando em um computador pessoal. Os firewalls são especialmente importantes na fronteira entre a rede da empresa e a internet. Sua principal função é a de filtrar os pacotes que passam através dele. Por exemplo, em vez de encaminhar os pacotes que chegam endereçados a um endereço de IP, ele pode descartá-los. Pense na utilidade deste recurso na hipótese de o projeto prever que usuários externos não devem ter acesso a determinado host ou serviço em sua rede local. Em outras palavras, um firewall possui um conjunto de regras que especifica qual tráfego deve ser permitido e qual deve ser negado. Um firewall de filtro de pacote estático examina pacotes individuais e é otimizado para simplicidade de velocidade e configuração. Outro tipo de firewall pode rastrear sessões de comunicação e permitir ou negar o tráfego de forma mais inteligente. Ele, por exemplo, pode lembrar que um cliente protegido iniciou uma solicitação para baixar dados de um servidor da internet e permitir que os dados voltem para essa conexão. Outro tipo de firewall é um proxy. Firewalls de proxy são os mais avançados, mas também os menos comuns. Um firewall proxy atua como um intermediário entre hosts, interceptando algum ou todo o tráfego de aplicativos entre clientes locais e servidores externos. Eles examinam os pacotes e suportam o acompanhamento com o estado das sessões. Esses tipos de firewalls podem bloquear o tráfego malicioso e conteúdos considerados inaceitáveis. Você já sabe, o firewall é apenas um item de segurança do seu projeto de rede. Por esse motivo é que uma série de outras providências que visem tornar a rede segura devem ser tomadas. Oppenheimer defende que o projetista deve planejar a segurança em módulos ou, se preferir, em camadas. Este modelo prevê a utilização de técnicas diferentes para proteger a rede, já que nenhum mecanismo de segurança poderá suportar toda a diversidade de ataques. Assim, cada mecanismo escolhido deve contar com outro de backup. Essa técnica é chamada de cinto suspensório, pois tanto o cinto como o suspensório devem garantir que as calças fiquem no lugar. Um exemplo desta abordagem é usar um firewall dedicado para limitar o acesso a recursos e um roteador de filtragem de pacotes para adicionar outra linha de defesa. Como parte da implementação da defesa de segurança em profundidade, o projeto de segurança deve ser modular. Em geral, usar uma abordagem modular é uma boa maneira de obter uma compreensão dos tipos de soluções que devem ser selecionados para implementar a defesa de segurança em profundidade, implementando Class Maps e Access Lists. Um Class Map, mapa de classes, é uma tabela implementada em dispositivo de rede que contém os critérios para a classificação do tráfego da rede. Já um Policy Map, mapa de políticas, define uma série de ações, funções que você deseja aplicar a um conjunto de tráfego de entrada já classificado.
Cisco define os critérios através dos quais os mapas de classes permitem classificar o tráfego de rede, informações de fluxo de tráfego de camada 3 e camada 4, endereço IP de origem ou destino, porta de origem ou de destino, endereço IP virtual, protocolo e porta IP ou protocolo de gerenciamento. Informações de protocolo da camada 7, cookie HTTP, URL HTTP, cabeçalho HTTP, conteúdo HTTP ou comandos de solicitação FTP. O processo de classificação de tráfego consiste em 3 passos. 1. Criação de um mapa de classe que compreende um conjunto de critérios de correspondência relacionados às classificações de tráfego de camada 3 e camada 4 ou classificações de protocolo de camada 7 da OSI. 2. Criação de um mapa de política que se refere ao mapa de classes e que identifica uma série de ações a serem executadas com base nos critérios de correspondência de tráfego. Uma Access List, ou lista de acesso, é um recurso usado pelo firewall implementado no roteador que visa garantir que apenas endereços cadastrados poderão usar certos recursos da rede. O tráfego que entra no roteador é comparado com as entradas da lista de controle de acesso, ACL, com base na ordem em que as entradas ocorrem no roteador. Novas instruções são adicionadas ao final da lista. O roteador continua a procurar até que ele tenha uma correspondência. Se nenhuma correspondência for encontrada quando o roteador chegar ao final da lista, o tráfego será negado. Por este motivo, é recomendável que as entradas mais frequentes fiquem no topo da lista. Como é de se imaginar, existe uma negação implícita para o tráfego que não é permitido. Deve haver pelo menos uma declaração de permissão em uma ACL, ou todo o tráfego é bloqueado. A finalização desta seção se dará pela abordagem de sniffers e simuladores para a execução de testes na rede. Testes de rede utilizando sniffers e simuladores de rede. Imagine o cenário. Você planejou a rede, levantou todos os seus requisitos, seguiu os passos da boa condução de um projeto, adquiriu material, fez revisões e validações e está pronto para instalar a rede. Imagine se fosse permitido, antes de dar esse passo final, testar o que você planejou, para verificar se de fato funciona. Pois é exatamente essa a função de um simulador de rede, permitir a visualização da rede e simular seu funcionamento sem que ela esteja realmente implantada. Um dos simuladores mais utilizados por profissionais da área é o Packet Tracer, da Cisco. A ferramenta oferece os seguintes recursos: facilita o ensino de redes, já que proporciona um ambiente multiusuário para que instrutores possam ensinar conceitos técnicos complexos. Facilita a aprendizagem, proporcionando um ambiente realista de simulação e visualização da rede. Possibilita a criação de atividades de aprendizagem, tarefas, laboratórios e avaliações complexas. Dá suporte a palestras, trabalhos de casa, avaliações, estudos de caso, jogos e competições. Complementa o equipamento real e permite oportunidades de aprendizagem para além das limitações físicas da sala de aula. Simula atualizações contínuas em tempo real de lógica e atividades de rede subjacentes. Capacita os alunos a explorar conceitos, realizar experiências e testar a sua compreensão. Pesquise mais. Depois de instalada a rede, seus administradores deverão monitorá-la. Uma espécie bastante útil de ferramentas são os analisadores de rede, comumente conhecidos como sniffers, farejador em tradução livre. Ensina a comer que um analisador de rede ou monitor de rede é um dispositivo usado para determinar quão bem um sistema de rede está funcionando. Após sua instalação, um analisador pode monitorar eventos específicos e produzir estatísticas como o número médio de quadros por segundo e o tamanho médio de cada quadro, por exemplo. Ele pode testar e fazer diagnósticos das conexões da rede. Atividades irregulares também são identificadas por um sniffer. Vários desenvolvedores de soluções para redes oferecem esta ferramenta, incluindo a Cisco. Com o conteúdo teórico finalizado, é hora de prosseguir com as atividades propostas. Sem medo de errar. Depois de apresentarem ao cliente a documentação do projeto, Pedro e Fernando agora têm a responsabilidade de mostrar ao Sr. Klaus a rede em funcionamento, por meio de simulação feita em ferramenta apropriada. Por já terem familiaridade com ela, a escolhida foi a Packet Tracer da Cisco.
Para a resolução do problema, a primeira providência a ser tomada é a realização do download da ferramenta. Ela é gratuita e pode ser obtida mediante prévia inscrição no site. E realização de curso introdutório oferecido pela Cisco Networking Academy. Depois de fornecer nome completo e e-mail para inscrição, verifique seu e-mail. Ele deverá conter mensagem de login no site da Networking Academy e um link para seu curso. Depois de concluir a inscrição, você verá a tela que segue. A tela contém um link para download da versão atual do Packet Tracer e acesso para os 3 capítulos do curso. Cumpridas essas etapas, você deverá então simular uma rede na ferramenta, por meio da implementação de seu projeto físico. A tela inicial da ferramenta disponibiliza ícones que representam os itens que podem compor uma rede. Estes itens incluem computadores pessoais, servidores, hubs, switches e roteadores, entre outros. Todos os ícones podem ser arrastados para a área em que a rede será criada e as conexões entre equipamentos podem ser facilmente estabelecidas por meio de cabos. Cada dispositivo físico da rede pode ser configurado em uma tela apropriada, acessada por meio de duplo clique do mouse no ícone que o representa. Por exemplo, antes da efetiva simulação ser possível, os computadores da rede devem ter seus endereços IP atribuídos e outros parâmetros ajustados. Aos dispositivos devem ser atribuídos nomes mnemônicos. Ao terminar a composição da rede, você deverá submetê-la a teste. Avançando na prática. Farejando senhas pela rede. Descrição da situação problema. Carlos administra a pequena rede da empresa em que trabalha. Por causa de seus estudos e de sua prática, ele sempre soube que a correta utilização de Sniffer na rede prestava grande auxílio ao administrador, já que a ferramenta permite monitoramento da rede. No entanto, jamais cogitou a implantação de um analisador em sua rede, por causa de seu tamanho reduzido. Tudo ia bem até Carlos receber uma reclamação de Sérgio, um antigo funcionário da empresa, que alegou ter recebido um e-mail ofensivo de Alberto, um colega de trabalho. Conhecendo a boa índole e seriedade dos envolvidos, Carlos tratou de reportar o ocorrido à direção e de averiguar a possibilidade da ocorrência de invasão em sua rede. A suspeita de captura de senha é justificada? O que Carlos pode ter encontrado em suas buscas? Resolução da situação problema. Depois de considerar várias possibilidades e de realizar testes, Carlos constatou que, para sua surpresa, justamente um sniffer havia sido instalado na rede. Com essa ferramenta, uma pessoa ainda não identificada conseguia monitorar o tráfego da rede e ter acesso a serviços de e-mail, POP, serviço de acesso remoto, login e telnet, entre outros. Em uma das aberturas de sessão de um desses serviços, várias senhas foram capturadas e usadas para o envio do e-mail indevido. Ao descobrir a máquina que estava executando o sniffer, Carlos logo desativou.